O Departamento de Estado americano anunciou na quinta-feira passada que os Estados Unidos estão se retirando da Unesco por razões financeiras, pela necessidade de reforma da instituição e a permanente posição negativa em relação a Israel. Essa decisão do presidente Trump de mandar à Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, plantar batatas, a partir de 1º de janeiro de 2018, é bem apropriada. Primeiro, porque talvez ela faça as Nações Unidas reverem finalmente sua finalidade e suas práticas. Depois, como já disse Alan Dershowitz, um dos maiores juristas americanos, essa decisão também manda uma mensagem para a autoridade palestina. Resoluções das Nações Unidas não vão gerar um acordo de paz com Israel. Isso só virá se os palestinos sentarem para conversar, o que deverá exigir concessões sérias de ambos os lados. Depois da Segunda Guerra, a nobre finalidade dessa entidade sediada em Paris, a Unesco, era a promoção da liberdade e segurança através da colaboração internacional na educação, cultura e ciências. Mas, como eu já observei aqui, com 195 países membros e uma maioria que vota automaticamente contra Israel, a Unesco virou uma espécie de quartel-general daqueles antissemitas que querem reescrever a história. Um ótimo exemplo foi a resolução aprovada em maio último, que não reconhece a Israel e a todo o povo judeu quaisquer laços históricos ou legais com a cidade de Jerusalém, incluindo seus locais sagrados. O túmulo dos patriarcas em Hebron e a tumba de Raquel, perto de Betlém, foram definidos como, aspas, locais palestinos, fecha aspas. Quer mais? A resolução foi aprovada no dia em que se comemora a independência de Israel. Quer mais ainda? 2 meses depois, a Unesco se reuniu em Cracóvia, na Polônia, uma cidade inundada pelo sangue judeu na Segunda Guerra, e declarou que a cidade de Hebron era um local histórico palestino ameaçado. Especialmente depois de 2011, quando a Unesco aceitou a Autoridade Palestina como membro permanente, a entidade passou a fazer uma política de reescrever a história cultural que provocaria inveja em Stalin. Sabe quantas resoluções contra Israel a Unesco aprovou entre 2009 e 2014? 46. Sabe quantas contra a Síria? 1. Sabe quantas contra o Irã ou a Coreia do Norte? Nenhuma. Aliás, um representante do regime sírio, um dos campeões mundiais na violação de direitos humanos, é membro pleno da Comissão de Direitos Humanos da Unesco. Depois da Unesco homenagear um assassino em massa como Che Guevara, escolher a Síria para ser o seu Comitê de Direitos Humanos e premiar o ditador da Guiné Equatorial, que declarou que Deus lhe deu o direito de matar quem ele quisesse, não é de surpreender que os Estados Unidos tenham decidido puxar o carro à espera de tempos mais decentes. Os Estados Unidos sozinhos pagavam mais de 20% do orçamento da Unesco, pagam 25% do orçamento da ONU e 28% das despesas com forças de paz. Ao se retirar, os americanos estão dizendo com clareza 2 coisas. Somos nós que pagamos a conta e não vamos mais tolerar que as entidades ligadas à ONU sirvam de palco para o antissemitismo em todas as suas formas. Curiosidade: no dia seguinte à decisão americana de se retirar, a Unesco elegeu Andrei Azoulay, a antiga ministra da Cultura francesa, que é judia, que já declarou que o órgão atravessa uma profunda crise e que ela tem esperanças de resolvê-la. E uma última notícia. O judoca israelense Tal Flicker conquistou a medalha de ouro da categoria meio leve no Grand Slam de Abu Dhabi, mas não pôde ouvir o hino de seu país no pódio na última quinta-feira. Os Emirados Árabes Unidos não reconhecem a legitimidade do Estado de Israel. Todos os atletas israelenses tiveram que competir sob a bandeira da Federação Internacional de Judô. Como Flicker foi campeão, o hino e a bandeira de Israel foram substituídos pelos símbolos da federação, e o judoca cantou sozinho o hino de seu país.